O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para o match no qual eu e o Felipe cruzamos a rodovia Dutra em direção ao Rio de Janeiro, onde foi sediada a reunião de ministros de Relações Exteriores do G20. Bem, Felipe, tudo terminou em samba, né? E fica aqui o abraço pro Renan Brits Peixoto, repórter do Globo, que é nosso ouvinte. Isso, ele que ele compartilhou e muitos ouvintes nossos marcaram a gente. O Eduardo Paes realizou ali uma recepção, né, para os ministros de Relações Exteriores que estavam, né, alguns ainda estão no Rio de Janeiro para o encontro de ministros do G20. E o Eduardo Paes realizou essa recepção com uma temática das escolas de samba do Rio de Janeiro, né? Então, você tinha ali as mesas com o nome das escolas de samba e tal. E aí, num mesmo frame, né, estão, dentre outras pessoas, Antony Blinken, Eduardo Paes, Sergei Lavrov e o que me parece ser um casal de mestre-sala e porta-bandeira. Né? Mas parece que eles estão com perna de pau, assim, eles estão maiores do que o público, parece, né? Batendo quase no teto, enfim, eu não consigo nem sambar, quanto mais sambar com perna de pau. E aí o Eduardo, né, o nosso ouvinte Renan Brits Peixoto, né, colocou ali, quem sabe o Eduardo Paes não ajuda na paz mundial, e aí o próprio Eduardo Paes entrou aí na brincadeira, digamos assim, e compartilhou e disse, né, que agora vai, né? Então, muita gente... E aí, por isso que vocês estão dizendo que tudo acabou, né, em samba, né? Teve gente que não entrou na brincadeira, né, dizendo que, não, na verdade é uma organização do Brasil, Eduardo Paes não fez nada demais e tal, blá, 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 blá. Mas, enfim, o fato é que era uma recepção e o Eduardo Paes estava ali. Tivemos, né, a gente comentou na semana passada, inclusive, que o trânsito no Rio de Janeiro estaria um inferno, né, já que tivemos a reunião de ministros de Relações Exteriores do G20. Além dos ministros do G20, também estiveram presentes os ministros de Angola, Egito, Emirados Árabes Unidos, Espanha, Nigéria, Noruega, Portugal, Singapura, Bolívia, Paraguai e Uruguai, né? Que são, no caso da Espanha, a Espanha é um país que não é do G20, mas né? Porque a Espanha é o país permanentemente convidado. Então é um jeito de falar, olha, Espanha, pelos critérios de 20 maiores economias, você não deveria estar aqui, mas você estará, e na verdade é muito mais um reconhecimento da importância do idioma castelhano, da influência hispano-ibérica, digamos assim, no mundo, do que da Espanha como Europa, né? Até porque a União Europeia também é parte do G20. O Mauro Vieira, né, realizou diversos encontros bilaterais às margens, né, do G20. Claro, ele recepcionou todo mundo. Então, se você entrar lá nos sites, nos perfis oficiais, você vai ver a foto do Mauro Vieira cumprimentando todo mundo, né? Então, assim, dá-lhe álcool gel, né? Porque tem que, né? Você fica cumprimentando um monte de gente, né? Tem que evitar aí a Covid. Brincadeiras à parte, né? Uma coisa é você receber, você tem ali uns 10, 15 minutos protocolares, mas você também tem uma reunião às margens, né? O Mauro Vieira se encontrou, dentre outros, né? Com chanceleres da Rússia, com Antony Blinken, Portugal, Indonésia, França, Egito, Canadá e a Diana Mondino, argentina, que a gente já mencionou aqui no programa, inclusive. Né? E claro, e lembrando, uma coisa que a gente já explicou aqui no programa, né? Porque sempre tem aquelas pessoas que às vezes não acompanham tanto política internacional e fica pensando, poxa, mas esses negócios aí não servem para nada, tal. As reuniões em si, embora muitas vezes elas possam ser dominadas, engessadas pelo protocolo, e aí você tem as divergências oficiais que às vezes impedem grandes avanços, grandes acordos, esses eventos, como
Assembleia Geral da ONU, G20, cúpula da União Europeia, sempre são importantes também, né? A COP, claro, porque você põe todo mundo no mesmo ambiente, né? Então você consegue ter muitas conversas paralelas e também muitas conversas extraoficiais, tá? As conversas extraoficiais às vezes são mais importantes do que as oficiais, tá, gente? Né? Inclusive, por exemplo, se você visita ali o prédio da ONU, né, em Nova York, um abraço para nossa querida Nayara Costa, né, que trabalha lá, você tem o café, né, o Café Viena, e que tem a brincadeira de que ali é o verdadeiro Conselho de Segurança. Entendeu? Porque longe dos microfones, longe dos holofotes, portas, né, conversas mais informais, enfim. Então tivemos, né, essa série de encontros que, repito, são tão ou mais importantes. Tivemos, né, o discurso de abertura do Mauro Vieira, que colocou as 3 prioridades da presidência do Brasil no G20, né, como já anunciado quando o Lula recebeu ali a tocha, entre aspas, do Modi no ano passado. Né? O combate à fome, pobreza e desigualdade, o desenvolvimento sustentável em suas dimensões econômica, social e ambiental e a reforma da governança global. O que é reforma da governança global? É reforma do Conselho de Segurança da ONU, é reforma do FMI, é reforma da OMC, especialmente reformas, leia-se, aumento da participação dos países do chamado Sul Global. Né? Então, e que são reformas necessárias porque o mundo já não é mais igual a quando essas instituições foram criadas. Né? O grande exemplo disso é o Conselho de Segurança da ONU. Né? O Conselho de Segurança da ONU, vamos lembrar, você tem ali 15 países, né? 5 permanentes. Quando a ONU foi criada, né, isso se tratava, então, de 30% de toda a ONU, porque a ONU na época era de 50 países, né, com 10% da ONU tendo um assento permanente. Hoje, né, nós estamos falando de 193 estados, mais 2 observadores, logo 7,7% da comunidade internacional está no Conselho de Segurança da ONU. Mais importante é, quando a ONU foi criada, o P5 representava 77% da riqueza mundial e 54% da população. Hoje é 50% do PIB mundial e 25% da população. Né? Até porque Reino Unido e França tinham diversas colônias. Exatamente. Ainda. A grande questão é a Índia. Né? A Índia hoje é uma economia maior que a britânica. A Índia tem a tríade nuclear. A Índia é o país mais populoso do mundo e não está no Conselho de Segurança da ONU, porque na época era parte do Império Britânico. Né? Inclusive, já comentei aqui, né? Se pudesse resolver assim, no instalar de dedos a reforma da ONU, sem aumentar, seria troca o assento da França por um assento da União Europeia e troca o assento britânico por da Índia. Você tá rindo, mas... Assim, não, eu tô rindo de desculpa, britânico, vocês já não... A bola não tá mais com vocês. Entendeu? É isso, seja bola de cricket, de futebol ou de rugby. Qualquer uma que não vocês é uma bola. Inventaram. Que não é uma bola, é um ovo. Então tivemos o discurso do Mauro Vieira, a questão do desenvolvimento sustentável, né? Lembrando, não é apenas uma questão da agenda ambiental, mas é aquela questão do direito ao desenvolvimento, mantendo o equilíbrio ambiental, né? Ou seja, a crítica feita pelo Brasil e por outros países, como a própria Índia, como a Indonésia, de que os países ricos muitas vezes usam a agenda ambiental como uma maneira de impedir o crescimento, né, dos outros países. No discurso, né, o Mauro Vieira criticou a paralisia da situação internacional em relação à paz e segurança. Né? O Brasil disse que o Brasil rejeita a busca de hegemonias e criticou, né, disse que não é sequer minimamente razoável que o mundo ultrapasse a marca de 2 trilhões de dólares em gastos militares a cada ano, trilhões com T de tapioca, como diz o Matias, enquanto
Programas, por exemplo, para desenvolvimento estão congelados e estagnados. Tá? Ele disse que todos os fundos da assistência oficial ao desenvolvimento, né, ou seja, todos os fundos das agências de desenvolvimento da ONU, estão estagnados em 60 bilhões por ano, o que dá 3% dos gastos militares. Enquanto o Acordo de Paris pretende alcançar, mal consegue alcançar um compromisso de 100 bilhões de dólares, portanto, menos de 5% dos gastos militares. Tá? Isso aqui é um breve resumo, né? E ele encerra dizendo que o Brasil incentiva de modo enfático que todos os membros do G20 mudem o foco do debate para a busca de respostas concretas, centrados no que temos em comum, adotando medidas para a construção de confiança. Falamos desses temas por experiência e vivências próprias, não por idealismo. Tá? E que o Brasil está pronto para contribuir com propostas concretas nesse sentido. Tá? Mauro Vieira também disse que não é de interesse, né, que vivemos em um mundo fraturado. Falando um pouco da presença, né, dos ministros e chanceleres aqui no Brasil sobre o G20, o Joseph Borrell disse numa entrevista à Folha, né, ele que é o chefe da diplomacia da União Europeia, né, o que disse que a Europa é um paraíso, é um jardim, o mundo é uma babaca. E o mundo é uma... E tá aí porque ele nunca dará uma entrevista ao Xadrez Herbal. Acabamos de perder a entrevista. O pessoal da casa vai mandar uma mensagem agora dizendo a gente vai ter que cancelar a entrevista. Disse que o Brasil tem um papel crucial como mediador do G20, já que consegue transitar como um ator global entre os países de desenvolvimento e os países já desenvolvidos. Tá? Achei que foi uma frase interessante. Outra coisa interessante foi que o Brasil anunciou que em setembro, quando tivermos a Assembleia Geral da ONU, teremos uma outra reunião de chanceleres do G20 em paralelo. Tá? É algo inédito que vai debater a reforma da governança global. E aí é importante explicar o asterisco nisso. Tá? Uma das funções dessa reunião, né, que seja, né, em paralelo à ONU, é até mesmo ter mais uma reunião de alto nível para articular uma eventual declaração final, tá, do G20. Por quê? A gente sempre comenta aqui, não é infrequente que reuniões do G20, reuniões que envolvam atores com interesses díspares, encerrem com um acordo meramente protocolar, encerre sem algo aprofundado, né? Que as discordâncias acabem predominando. Então, você ter mais uma reunião antes da reunião de líderes, da cúpula de fato do G20 no Rio de Janeiro, aproveitando a situação geográfica, a situação logística, né? De vai estar todo mundo ali na ONU para se encontrar na ONU, então vamos aproveitar e conversar aqui do G20 também. É mais uma oportunidade para construir um consenso em um eventual acordo final. Durante a viagem, a gente vai falar mais disso também no próximo bloco, né? Mas o Lula se encontrou com o Antony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos. Eu achei muito curioso, meu caro Matias, óbvio que não fizeram apenas para isso. Mas as fotos usadas na comunicação do governo, né, as fotos tiradas, obviamente, pelo Ricardo Stuckert, né, já que o Lula ele acorda para tomar o café, o Ricardo Stuckert já está lá fotografando. Já está lá fotografando o café. Né, obviamente, a gente está fazendo uma brincadeira aqui. As fotos, várias delas, né, tiradas no Palácio do Planalto, destacam uma imagem de Jesus Cristo. Tá? Ele está sempre ali em destaque. Eu achei isso curioso. Obviamente, né, a imagem já estava lá, né? Mas eu não sei se eu estou vendo demais, enfim, se é só uma coincidência, mas eu achei curioso, especialmente já que é no contexto, né? Foi no contexto pós as declarações do Lula sobre Israel e Gaza. Tá?
O Antony Blinken, nas redes sociais, disse que o Brasil é um parceiro-chave em muitos assuntos, inclusive na luta da crise climática e no avanço dos direitos humanos e trabalhistas. Além disso, lembrou que esse ano nós temos os 200 anos das relações Brasil-Estados Unidos. E eu e o Matias aqui, a gente já se convidou para os Convescotes. Na reunião também foram abordados a questão do G20, obviamente, né? E um eventual encontro certamente vai ocorrer no contexto do G20 entre o Lula e o Joe Biden. Tá? O Mauro Vieira, como eu mencionei, ele também teve uma reunião com o Sergei Lavrov. A Rússia, inclusive, nesse momento, é a presidente dos BRICS, né? Porém, nem tudo, obviamente, é flores, né? Nem tudo é paraíso, tá? A primeira questão é que o Lula se encontrou com o Blinken. Esse é um encontro muito importante, claro, tanto para sinalizações externas quanto para sinalizações internas brasileiras. E como eu disse, é o preparo para uma reunião mais aprofundada ainda com o Joe Biden, especialmente por aquela conversa, né, que tem uma informação de bastidor, né, que o Brasil e os Estados Unidos estão avançando sim nas conversas de uma proposta, de uma cooperação no sentido trabalhista, né, direitos dos trabalhadores, que é um tema que aproxima os dois, né, obviamente o Lula, né, o Lula é líder sindical, o Lula começou a carreira como líder sindical, e o Joe Biden, como a gente sempre comenta aqui, ele sempre destaca as forças dos sindicatos dos Estados Unidos, a importância dos sindicatos, e ele é um fanboy do FDR, o Franklin Delano Roosevelt, que é quem, com o New Deal Coalition, põe os sindicatos na política partidária dos Estados Unidos, né? Ainda lá em 1933. Tá? Então os dois, por motivos diferentes, né? O Lula pela atuação prática, né? Por ter sido um operário, um líder sindical, e o Joe Biden por ter essa visão da história do país dele. Né, ter essa perspectiva do sindicato, dos blue-collar workers, né, ele que vem de uma região industrial, inclusive, né, a sua carreira política, melhor dizendo, né, o seu reduto político é uma região industrial dos Estados Unidos, enfim. Mas, ao mesmo tempo, o que se viu no G20 foi já o prenúncio da manutenção, óbvio, né, dessa fratura, digamos assim, na ordem internacional. E agora não se trata talvez nem de uma fratura, mas do governo dos Estados Unidos, do Antony Blinken, não ter tido, né, nessa viagem a atenção e o prestígio, digamos assim, esperado. Tá? Isso muito provavelmente é fruto de duas coisas. A primeira delas é a posição dos Estados Unidos de isolamento por conta do seu veto, dos seus constantes vetos a resoluções do Conselho de Segurança da ONU por um cessar-fogo em Gaza, levando um distanciamento, inclusive, com aliados dos Estados Unidos. Vamos lembrar, a Austrália hoje, né, com o governo de esquerda do Anthony Albanese, centro-esquerda, né, do Anthony Albanese, com a Penny Wong como ministra, é um país que tem cobrado por um cessar-fogo imediato em Gaza com muito mais firmeza. E segundo, o Antony Blinken representa um governo. Ele representa um Estado, claro, mas ele foi nomeado por um governo que corre o risco de ser demissionário. Né? O Antony Blinken tem possibilidades, né, de que daqui a um ano ele não vai ser mais o secretário de Estado dos Estados Unidos. Tem essa possibilidade. Né? O Biden pode vencer a eleição, o Trump pode vencer a eleição, a gente não sabe ainda. Então, também talvez por isso que os Estados Unidos, a atuação diplomática dos Estados Unidos, o que inclui no âmbito do G20, se torne um alvo mais fácil. Tanto essa discordância com aliados, quanto as discordâncias com países que passam longe de serem aliados, como, por exemplo, a Rússia. Né? A Rússia, a China, né? Lembrando que o Wang Yi também esteve aqui, né? Você mencionou a notícia, né? na visita dele na Argentina. Vários chanceleres aproveitaram para passar por outros destinos, né? O Sergei Lavrov também, a gente mencionou a visita dele em Cuba, mas ele também passou pela Venezuela. O Cameron foi até as Malvinas, né? Que embora seja parte do Reino Unido, não é uma viagem tranquila. Né? E a outra questão
E que dialoga com isso, né, que eu estava falando, que você teve uma exposição direta do Lavrov dessa fratura, que disse, abro aspas para ele, não acredito que encontraremos soluções para os desafios e ameaças de segurança global no G20. A delegação russa chama a atenção dos parceiros para a inaceitável politização do G20, que está planejado para se concentrar estritamente nos desafios socioeconômicos. Tá? Ou seja, o que a Rússia está falando é, olha só, Estados Unidos quer trazer Ucrânia para o G20, tá? Tem o pessoal que quer trazer Gaza para o G20, tem o pessoal que quer trazer, Mianmar para o G20. Aqui não é lugar para isso, aqui é o lugar para desafios socioeconômicos. E rejeitou o uso da economia como arma, que é o discurso, né, tradicional russo, desde 2014, basicamente, quando começaram as sanções contra a Rússia pela, naquele ano, anexação da Crimeia. Então, o que eu quero concluir com tudo isso que a gente está falando aqui? A presidência do Brasil no G20 é importantíssima, ela rende oportunidades ótimas, tá? De você se encontrar com diversas lideranças, de você ter as lideranças no mesmo lugar, de possibilita mostrar o Brasil, fazer exposições do Brasil, incluindo oportunidades de negócios para essas delegações. Lembrando que as delegações não é que vem para cá o ministro, um assessor dele, enfim, 2, 3 pessoas. Não, muitas vezes essas delegações, especialmente no G20 propriamente dito, incluem outros ministros, ou então representantes de setores da economia, enfim. Representa oportunidades muito boas, mas não podemos perder de vista que o Mauro Vieira está lá recebendo todo mundo, o Lula está se encontrando com o Blinken, está todo mundo sorrindo, vendo as passistas de escola de samba e tal, mas a situação mundial ainda é a mesma. O G20 não permite um grande otimismo. É possível que o Brasil consiga articular um grande acordo, uma grande declaração, marca um golaço? É, mas não é isso que deve ser esperado. Devemos controlar as expectativas. Vide os 2 últimos encontros, inclusive, tá, gente? Vamos lembrar, né, que o G20 de 2022, na Indonésia, logo, né, pouco depois da invasão da Ucrânia pela Rússia, quase acabou sem declaração final, tá? O do ano passado, na Índia, ele ficou muito mais conhecido pelas iniciativas em paralelo, né, incluindo a iniciativa de cooperação ambiental entre Brasil, Estados Unidos, Índia, Emirados Árabes Unidos, do que pelo G20 propriamente dito, do que a declaração propriamente dita do G20. Então, novamente, é importantíssimo para o Brasil, sedimenta uma posição de liderança brasileira, mas deve-se manter as expectativas sob controle. Tudo isso que eu expus pode ser resumido naquele meme do torcedores calma, tá? Aí, meu caro Matias, não sei que você tenha mais comentários, a gente vai começar o nosso giro por países do G20, pela Europa, né, e incluindo, né, semana passada nós tivemos aquele problema técnico bizarro, que o Matias ficou trabalhando literalmente a manhã inteira para tentar perdermos o mínimo possível do programa. Tá? Mandem seus abraços para ele, não mandem nudes, porque ele é um homem comprometido. Mas então agora a gente vai começar pelos Estados Unidos, incluindo notícias de agora e as notícias da semana passada que se perderam. Começando por uma pergunta, meu caro Matias. Você pagaria $400 pelo tênis do Donald Trump? Não. Então, o Donald Trump, ele foi condenado na Justiça de Nova York a pagar $355 milhões por maquiagem, né? Ele fraudou, ele maquiou o tamanho do próprio patrimônio para conseguir mais contratos, né? Elevar ali a imagem dele e tudo mais. E como a gente mencionou, né? Não lembro se esse trecho chegou aí ao ar ou não,
essa imagem de um empresário muito bem sucedido foi parte importante da campanha do Donald Trump, né? Aquela coisa do art of the deal, eu construí um império imobiliário, então eu vou gerenciar os Estados Unidos muito bem. E aí ele foi condenado a pagar 355 milhões de dólares em Nova York, no estado de Nova York, por essas fraudes. E logo depois, num comício, ele lançou o Greatest Sneaker Show on Earth. É um tênis dourado, cafonérrimo, com uma representação da bandeira dos Estados Unidos e um T por $400. Para os nossos ouvintes terem noção, isso é o dobro de um Air Jordan nos Estados Unidos, tá? O dobro de um Air Jordan, que talvez seja o tênis mais conhecido do mundo, mais colecionado do mundo, provavelmente, né? Então você vai lá na loja da Nike dos Estados Unidos, vai comprar um Air Jordan novinho, ele vai sair em média ali $200, né? Tem uns modelos um pouco mais caros, tem um pouco mais baratos. Então o tênis do Donald Trump é o dobro de um Air Jordan. Não faz sentido isso. E ele também lançou... E curioso você ter citado essa questão do Air Jordan, porque um apresentador da Fox News disse que o Trump agora pode ter mais votos da comunidade afro-americana porque eles adoram calçados esportivos. Eu não tinha visto isso, mas assim, é fantástico, né? Porque é uma mistura de estereótipo racial com falta de noção. O nome do babaca é Raymond Arroyo. Eu acho que se um cara chegar na quadra de basquete usando esse tênis... Ele vai ser zoado. Não, zoado acho que é o mínimo que ele vai ser. Porque, como eu disse, o tênis é cafona ainda por cima. E lembrando que existe a história, que muito provavelmente é verdade, né, mas que ali no início dos anos 90, né, quando teve os LA Riots, né, a questão racial estava muito sensível nos Estados Unidos, algumas pessoas teriam procurado o Michael Jordan, né, e perguntado para ele, né, se ele não ia se pronunciar, se ele não ia falar nada e tal. E ele teria dito que não, porque ele tinha medo que isso ameaçasse a marca dele, né, as imagens dele. Ele teria dito que Republicans buy shoes too. Né? Republicanos também compram tênis, também compram calçados. Que é uma frase atribuída a ele. Tem essa história. Que, considerando, depois que você vê o Last Dance, muito provavelmente é verdade. Né? Ele levou o tênis pro pessoal. E o Donald Trump também lançou um perfume. Outra notícia dessa semana dos Estados Unidos, que temos uma das maiores compras de todos os tempos, já que a empresa Capital One, né, que é justamente um fundo de investimentos, está comprando a Discover Financial Services por $35 bilhões. Tá? Comprando todas as ações do banco. E, enfim, o que promete ser um dos maiores negócios do ano. E repercutimos aqui justamente por isso. Depois, ainda essa semana, no dia 19, o Donald Trump ele comentou a morte do Alexei Navalny. E ele disse que a morte repentina, né, do Navalny deixa cada vez mais consciente que os Estados Unidos é uma nação em decadência e que as fronteiras abertas, eleições manipuladas e decisões judiciais grosseiramente injustas, né, mostram o caminho da destruição do país. Ou seja, ele não mencionou a Rússia. Ele disse que a morte do Navalny mostra como as fronteiras abertas estão levando à decadência dos Estados Unidos. O nome disso é dissonância cognitiva. Notícia de ontem, quarta-feira, dia 21 de fevereiro. A Suprema Corte do Alabama julgou, né, por 7-2, que embriões congelados em clínicas de fertilidade são legalmente crianças. Tá? Essa decisão foi criticada por diversos grupos ligados à medicina reprodutiva e à saúde da mulher. Também foi criticada pelo governo federal dos Estados Unidos. E o que motivou, né, o que provocou o judiciário a se pronunciarem
foi o fato de que 3 casais abriram um processo contra uma clínica de fertilidade que destruiu os embriões congelados desses 3 casais, que estavam congelados para fertilização in vitro. Tá? A destruição foi acidental por um paciente, ou uma paciente, não sei, e os casais entraram com a ação contra a empresa, solicitando reparações por wrongful death, ou seja, morte por negligência. A primeira instância disse que os embriões não podiam ser considerados crianças, né, pessoas, então não era possível ter essa condenação. Porém, por 7-2, a Suprema Corte do Estado decidiu isso, baseados numa lei de 1872, e embora eu não conheça tanto assim de história da medicina, eu acho que em 1872 não tinha congelamento de embrião. E um dos juízes sustentou a sua decisão na Bíblia, que, ao meu ver, não é um documento legal. É um documento muito importante, é o livro mais vendido em todos os tempos, é muito importante para diversas pessoas, diversas religiões, mas não é um documento legal. É sempre importante lembrar isso. Ah, mas é a lei de Deus, ela está acima de todo mundo. É a sua lei de Deus. Tá? Importante lembrar isso também. É a sua lei de Deus. Lembrando que não é obrigatório você fazer o juramento nos Estados Unidos com a mão em cima da Bíblia. Esse é um mito também. É criado por Hollywood, né? E tem a questão da bandeira, né? Aí, meu caro Matias, para a gente fechar as notícias dessa semana dos Estados Unidos, no último dia 19 de fevereiro, o grande George Takei, ator mais conhecido, né, por ser o Sulu de Star Wars, mas também por ser um militante pelos direitos das pessoas LGBT e por ser um militante do direito das pessoas de origem asiática nos Estados Unidos. E detestar o William Shatner. E o Donald Trump. Ele, no último dia 19, ele publicou um grande texto nas suas redes sociais, lembrando que, nesse dia, 82 anos atrás, o presidente Franklin Delano Roosevelt, no auge da insanidade do racismo depois do ataque a Pearl Harbor, assinou a Ordem Executiva 9066, que foi quando todos os residentes dos Estados Unidos, com alguma origem japonesa, fossem aprisionados, né? Em campos de concentração. Em campos de concentração, sem julgamento, sem acusações formais. Sobretudo na Califórnia, onde estava localizada a maior parte da colônia nipo-estadunidense. Exatamente. E o George Takei, né, ele era criança, né, para um desses campos. O Pat Morita também. O Sr. Miyagi, né? Mas vou falar Pat Morita, infelizmente, acho que não funciona. E ele, com sua família, né, seus irmãos, foi para um desses campos e ele fala, né, aquela manhã está gravada na minha memória. Nunca serei capaz de esquecer todas as pessoas inocentes, minha família inclusa, que não tinham nada a ver com Pearl Harbor. A maioria deles eram cidadãos dos Estados Unidos, seguidores da lei, que foram abruptamente categorizados como estrangeiros inimigos. Hoje eu ouço palavras terríveis de líderes políticos que mais uma vez levantam o espectro do que aconteceu antes, aqui mesmo na América, né, no caso dos Estados Unidos. Donald Trump e seus aliados estão falando de capturar 11 milhões de pessoas e colocá-los em campos de detenção em massa e deportá-los. Não haverá tempo para o devido processo legal, para classificar, para organizar quem é documentado e quem não é. Casas serão perdidas, negócios serão perdidos, famílias serão cortadas ao meio, vidas serão arruinadas por causa do medo e da ignorância, tudo para servir às ambições e à agenda dos políticos. Eu sei porque eu vivi por isso. Eu digo, nunca mais. Não enquanto eu tiver 1 grama de luta ainda em mim. Juntem-se a mim para lutar contra essa loucura e ajude a evitar que a América repita os erros do passado. Né? Então, assim, ele fala claramente do Donald Trump, de questões migratórias. Lembra desse episódio, né, que a gente já mencionou aqui, inclusive mencionando o próprio George Takei. Né? Os nossos ouvintes sabem que eu
eu não me considero um tracker, porque eu não conheço tanto assim, mas eu gosto bastante de Jornada nas Estrelas, gosto de ficção científica no geral, e também dialogo um pouco com o que a gente vai falar no próximo bloco, né? Aí, meu caro Matias, a gente vai para as notícias da semana passada, né, que infelizmente acabaram se perdendo, né? Começando pelo Super Bowl, né, pelo tigelão, a final do futebol americano. Comentar essas notícias, a gente, claro, vai acabar comentando até um pouco mais rapidamente, né? Elas já perderam um pouco o timing, né, o fôlego. Mas o Joe Biden, né, as redes sociais de Joe Biden publicaram ali o meme, né, do Dark Brandon, né, que é o Joe Biden com olhos de laser, escrito exatamente como desenhamos, né, já que o Kansas City Chiefs, que é um time, né, que tem o Andy Reid como técnico, né, o Morsa e o Travis Kelce e o Patrick Mahomes como um dos principais jogadores, que são pessoas que já se pronunciaram publicamente contra o Trump. Né? E aí tinha aquela teoria da conspiração que a gente já falou aqui, que os democratas e o establishment estavam... Né, era tudo um jogo de cartas marcadas pro Kansas City Chiefs ser campeão de novo, pro Trump não ser eleito. E lembrando, né, que é o terceiro Super Bowl que o Chiefs conquista nos últimos anos, né, o quarto na história da franquia, e nos últimos dois... um foi no governo Trump e outro no governo Biden. E eles não visitaram o Trump na Casa Branca, que é uma tradição, né, não só dos times campeões do Super Bowl, mas das outras 4 grandes ligas de esportes norte-americanos, e visitaram o Biden. Isso. E, né, a questão Taylor Swift, né, que ela é a namorada agora do Kelce, estava no jogo, enfim, o jogo que acabou literalmente no últimos segundos da prorrogação. Infelizmente, logo depois, tivemos mais um episódio, né, de tiroteio em massa na parada do título, né, que deixou uma pessoa morta e 21 pessoas feridas. Não foi um caso de terrorismo nem nada, foi um caso de desinteligência, né? As pessoas estavam discutindo ali e começaram a atirar uma nas outras. Porém, é importante destacar que o estado, né, do Missouri, que é onde foi, né? Lembrando que Kansas City fica no Missouri. Tem uma cidade homônima no estado do Kansas, que é conurbada, mas o time é do Missouri, né? Isso. É um estado que você tem o chamado Open Carry, né? Que é o direito do porte ostensivo de armas, né? Você não precisa... colocar pistola, por exemplo, por debaixo da blusa, alguma coisa assim. Você pode portar, né, de forma ostensiva a arma e sequer é necessário uma documentação. É um dos estados nos Estados Unidos que você não precisa nem de porte de arma. Tá? Se você é cidadão dos Estados Unidos, você entra lá na loja de arma e fala, eu quero comprar aqui essa pistola, quero comprar tantas munições, quero comprar essa carabina, enfim. Então, é importante mencionar isso, né, que se trata de um dos estados nessa situação. Outra notícia ligada ao Super Bowl, que rendeu bastante debate nos Estados Unidos, foi o fato de que 2 associações evangélicas do país gastaram cerca de 14 milhões de dólares para fazerem comerciais no intervalo do Super Bowl, que é um dos minutos mais caros de toda a televisão, se não for o minuto mais caro. Né? Os 2 comerciais, né, pregam ali, né, a mensagem do evangelho, porém o debate é porque, primeiro, essas organizações, a campanha, né, He Gets Us, também são organizações que doam para campanhas anti-LGBT e anti-aborto de gestação, e segundo, né, eu imagino que dá para fazer algo muito mais próximo da mensagem de Cristo com 14 milhões de dólares. Né? Dá para alimentar pessoas, vestir pessoas. Aí alguém pode falar, não, mas tem que espalhar a boa nova, né? Espalhar a boa nova é para os povos, né, que não conheciam o cristianismo, né? Evangelizar. No caso dos Estados Unidos, eu imagino que todo mundo pelo menos já ouviu falar, né? Acho que no comercial do Super Bowl não vai fazer tanta diferença assim, não.
Também na semana passada nós iríamos comentar que uma das principais revistas científicas de genética dos Estados Unidos, a Molecular Genetics and Genomic Medicine, retirou 18 artigos de origem chinesa, afirmando que eles são dúbios do ponto de vista de direitos humanos e consentimento. Tá? Um deles, por exemplo, analisa o DNA coletado de 120 indivíduos tibetanos e a organização afirma que não é possível dizer que se todos esses indivíduos tiveram o devido consentimento informado. É claro que isso também dialoga com o cenário atual de relações entre Estados Unidos e China e um maior escrutínio dessas relações, né? Também é importante mencionar isso. As 3 ilhas do Pacífico associadas aos Estados Unidos, os Estados Federados da Micronésia, as Ilhas Marshall e Palau, solicitaram que os Estados Unidos, né, devido ao problema dos Estados Unidos votar o seu orçamento, né, solicitaram que os Estados Unidos libere logo o orçamento para esses países, libere logo a grana, né, e fizeram ali uma ameaçinha, digamos assim, falaram, olha só, né, isso, né, quanto mais tempo demorar para votar o orçamento, mais próximos, né, mais interessante podem ficar os laços com a China. Aí, meu caro Matias, também na semana passada, a Câmara dos Estados Unidos aprovou o impeachment do Alejandro Mayorkas, o secretário de Segurança Interna, né, o secretário de Homeland Security. É apenas a segunda vez que isso ocorre na história, né? A outra vez foi o impeachment do William Belknap, que era secretário da Guerra em 1876, né, o secretário da Guerra, algo que antecedia o Ministério da Secretaria de Defesa. Né, a Secretaria da Guerra virou Secretaria do Exército, Secretaria da Marinha, depois foi tudo juntado na Secretaria de Defesa. O impeachment dele foi aprovado por 214 a 213, apenas um voto de diferença. Desses, os 214 votos a favor foram todos republicanos. 3 republicanos votaram não e 2 não votaram. Do lado democrata, 2 não votaram e todos os outros votaram não. Porém, o impeachment dele dificilmente será concretizado, já que no Senado os democratas têm maioria, ele deve ser salvo. Ele foi impeachmentado por supostamente se recusar voluntariamente e sistematicamente a cumprir as leis migratórias do país. Né? Isso faz parte daquela queda de braço, especialmente em relação à fronteira sul, né? A queda de braço especialmente com o estado do Texas, né? E dizendo que ele não teria cumprido aí com as leis, claro, uma pressão republicana, né, devido às políticas migratórias. Lembrando que o próprio Mayorkas é imigrante, né? Ele é de origem cubana, inclusive nasceu alguns meses após a Revolução Cubana e também é de origem judaico-sefardita, né? Já que a família dele vem, em parte, da Turquia e da Grécia e também Askenazi por parte da Polônia. Ele nasceu em 1959, como você mencionou, e a família dele foi para os Estados Unidos em 1960. Para Miami, primeiramente. Isso, tem que ver aí se algum deles tinha cargo no governo Fulgêncio. Aí vamos para o estado de Nova York, já que no último dia 13 de fevereiro tivemos a eleição especial do 3º distrito do estado e o democrata Tom Suozzi venceu com 53%. É o distrito do George Santos, né? O George Santos, lembrando, foi expulso da Câmara, né? E aí, então, você tem a eleição especial para definir o substituto dele. O Tom Suozzi é democrata, ou seja, os democratas viraram o distrito, né? Era republicano e virou democrata, e o mandato dele vai só até novembro, tá? Não é um mandato de 2 anos novo, vai até só novembro. Em segundo lugar, ficou a republicana Mazi Meleza Philippe,
tá? Ela que é de origem judaico-etíope, né? Os Beta Israel. Ela imigrou para Israel em 91, quando ela tinha 12 anos, né? Como parte da Operação Salomão, né? Que foi quando Israel levou de avião, né, milhares de judeus etíopes para Israel. E depois ela imigrou para os Estados Unidos. E, finalmente, o Donald Trump será julgado criminalmente no estado de Nova York devido ao pagamento, né, de $130 mil para a atriz de filmes adultos Stormy Daniels. Ele se torna, então, o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos que vai enfrentar um julgamento criminal. Por que ele vai enfrentar um julgamento criminal? Não é por ter tido relações com uma atriz, não é por adultério, isso não é crime, nem pelo pagamento, tá? Isso também não é crime. O que acontece é que o Donald Trump teria sido um ator diretamente envolvido na falsificação de registros comerciais para encobrir o pagamento, né? O bom e velho Caixa 2. Tá? Então usaram, né, ele encobriu o pagamento do que nos Estados Unidos chama, né, de hush money, né, o dinheiro para, olha só, você assina aqui que não vai contar nada disso para ninguém, que não vai escrever um livro sobre isso, nem nada disso. Então, por ter falsificado os registros, que ele será julgado criminalmente. Bem, Felipe, evidente, né, que com todos esses chanceleres reunidos, né, no Rio de Janeiro, um assunto que rondou aí, né, os encontros foi a guerra na Ucrânia, que está prestes a completar 2 anos, né? Um espectro ronda o G20, é isso? E aí a gente vai passar aqui algumas notícias, né, da guerra na Ucrânia, começando pelos 2 pactos de segurança que a Ucrânia assinou na última conferência de Munique. Tá? No total, França e Alemanha vão fornecer 4,4 bilhões de dólares, né, em ajuda militar aos ucranianos. E, além disso, esses acordos bilaterais, além de armamento, né, também incluem o treinamento de soldados, tá? E uma maior integração militar em ramos como inteligência, tá? E controle de exportação e importação. Tá? Então, eventuais laços comerciais ucranianos poderão ser facilitados por França e Alemanha. Cada pacto terá duração de 10 anos. Tá? Mas veja, não é uma aliança militar. Tá? Não é que os 2 países se comprometem a em socorro do outro. Tá? A Alemanha não vai entrar em guerra contra a Rússia, tá? Em bom português. Mas temos esses 2 pactos militares que, além do fornecimento de grana, né, também presumem o fornecimento de treinamento, inteligência e cooperação econômica. Tá? Outra notícia é que a primeira-ministra da Dinamarca anunciou que o seu país vai transferir toda a sua artilharia para a Ucrânia, incluindo as peças de artilharia e toda a sua munição. Né? Qual é o cálculo dinamarquês? Não precisamos, né, das peças de artilharia agora, porque, além de não estarmos em guerra, para uma guerra chegar na Dinamarca, algo do tipo, ainda faltaria muito, teria que uma crise escalar muito, e é um país parte da OTAN, então, teoricamente, teria essa garantia de segurança. E aí eu fui ver, né, os equipamentos, são inclusive equipamentos de origem francesa, né, são 19 obuseiros da classe César, que é um equipamento bastante moderno, bastante novo.
E assim, sendo justos, eu acho que a última vez que a artilharia dinamarquesa atirou para valer deve ter sido em 1940. Sim, porque acabou ali a invasão alemã. Pois é, e depois... a Dinamarca participou de missões de paz da ONU e tal, mas duvido muito que tenha mandado componentes de artilharia para essas ocasiões. E aí, no seu discurso, a primeira-ministra fala, inclusive, né, que eles querem sinalizar de que existe sim equipamento militar disponível na Europa e que não precisamos esperar pelos Estados Unidos. Nessa semana, as forças ucranianas terminaram de se retirar da cidade de Avdiivka, né, que fica no Oblast de Donetsk, né? Segundo a imprensa ocidental, né, segundo a imprensa do chamado Ocidente, parte da retirada, inclusive, teria sido desorganizada, o que teria contribuído para a tomada de prisioneiros, tá, pelos russos. Tá? Cerca de 900 militares ucranianos teriam sido tomados prisioneiros nessa retirada. A Suécia anunciou o seu maior pacote de ajuda militar para a Ucrânia até agora, um total de 680 milhões de dólares, o que dá 7 bilhões de coroas suecas. É o 15º pacote de ajuda militar, que vai envolver especialmente drones e munições. Tá? Essa semana, a imprensa, né, do chamado Ocidente repercutiu o fato que as autoridades ucranianas, meu caro Matias, teriam enviado, no início do ano, componentes, tá, de um míssil russo, os restos, né, do míssil, os ucranianos pegaram, enviaram para os Estados Unidos e, depois de terem examinado, tá, os destroços, apontaram duas coisas. Primeiro, que ele muito provavelmente foi montado na Coreia do Norte. E segundo, que diversos dos componentes tinham origem dos Estados Unidos, da Ásia e da Europa também, incluindo a empresas de Estados Unidos, Alemanha, Países Baixos, Suíça, Japão, Taiwan e Singapura. Tá? Muito provavelmente contrabandeados ou então enviados via laranjas. E o que isso significa, então? Que não apenas, né, a Rússia está sim utilizando mísseis fabricados e montados na Coreia do Norte, né, e aí vamos lembrar, isso é um grande indício do que, né, a gente fala toda hora aqui de munições. A Ucrânia precisa de munições, a Rússia também precisa de munições. Todo mundo vai procurar munição onde conseguirem. Então, primeiro, a Rússia foi buscar munições na Coreia do Norte. E segundo, as sanções contra a Coreia do Norte não estão sendo tão eficazes assim. Porque a Coreia do Norte está conseguindo, de alguma maneira, componentes fabricados em Taiwan, na Europa Ocidental e nos Estados Unidos. E a outra notícia ligada a isso é que os Estados Unidos, fontes de inteligência dos Estados Unidos, melhor dizendo, afirmaram que a Rússia teria recebido 400 mísseis balísticos de curto alcance do Irã. E essa notícia é muito interessante, porque ela, né, se for verdade, dialoga não só com essa questão das munições, mas com uma outra questão, que é os grupos proxies do Irã, né, os grupos apoiados, melhor dizendo, pelo Irã, né, no Iraque, no Líbano e o próprio Hamas, né, estão, os Houthis no Iêmen, estão fazendo provocações, estão se preparando para uma guerra, vai começar uma grande guerra. Ou o Irã vai começar uma grande guerra contra Estados Unidos ou Israel, ou o Irã manda 400 mísseis para a Rússia utilizar na Ucrânia. As duas coisas, a conta não bate, as duas coisas ao mesmo tempo não batem. Tá? Ou você fornece munição para um aliado, ou você fala, olha, aliado, eu preciso dessa munição aqui para mim, não posso fornecer para você. Então, isso também é interessante.
Outras 3 notícias ligadas à guerra, meu caro Matias. Primeiro, o piloto russo que desertou, né, no ano passado, levando o helicóptero, né, inclusive, né, a gente comentou aqui no programa na época, né, ele pousou lá com o helicóptero dele em território ucraniano e se rendeu. Ele foi morto com 12 tiros na Espanha, onde ele estava vivendo em exílio. Ele, inclusive, estava com outra identidade, tá? E ele morreu com 12 tiros. Algo me diz que não foi por acidente. Outra notícia é que essa semana tivemos mais um protesto de agricultores da União Europeia. Nesse caso, agricultores poloneses. E onde eles decidiram protestar? Na fronteira com a Ucrânia, tá? Protestando, inclusive, contra a importação de produtos agrícolas ucranianos. E já não é novidade isso. Exatamente, a gente fala aqui várias vezes. E aí o Zelensky foi às redes sociais dizendo que essa situação é inaceitável, que precisamos de unidade, que precisamos de uma solução e que se trata de segurança nacional, né? E o detalhe é que, não sei se para valer ou como provocação, os agricultores, acredito como provocação, né? Porque assim, os poloneses têm uma disputa histórica, tem um rancor histórico dos russos, né? Que antecede a própria União Soviética, né? A gente já comentou aqui, por exemplo, né, quando você tem o levante polonês em 1830, né, a repressão ali é violentíssima, né, durante a Rússia czarista. Mas vários agricultores poloneses estavam com cartazes apoiando Putin, apoiando a Rússia, né? E o Zelensky disse que isso era algo inaceitável. E finalmente, nessa semana, um blogueiro militar, né, que tinha um canal no Telegram, um canal que inclusive já usei como fonte aqui no programa, o Andrei Morozov, ele, abro aspas no ar, cometeu suicídio. E por que eu abro aspas no ar? Ele foi suicidado. Possivelmente. Por quê? Porque assim, ele morreu coincidentemente, ele nunca tinha, aparentemente, ele nunca tinha indicado que cogitava isso, enfim, mas foi 2 dias depois, no dia 18 de fevereiro, ele publicou no canal do Telegram dele, afirmando que a Rússia teria sofrido pesadas baixas na batalha de Avdiivka, que a gente acabou de mencionar. Tá? Ele dizendo que as baixas eram maiores do que o governo dizia. 2 dias depois, ele deletou o post. E no dia seguinte, apareceu morto. Né? Supostamente cometeu suicídio. Aí, meu caro Matias, a gente vai resgatar algo que ficou de fora do programa passado. Né? A gente chegou a gravar, porém, né, nos esforços de salvar o programa, não deu para salvar esse trecho. Vamos tentar ser até um pouco mais concisos aqui, enfim. Que é o seguinte: muitos nossos ouvintes devem ter visto as notícias nessas semanas, né, de que a Rússia estaria pronta para, ou já teria colocado, um dispositivo nuclear em órbita. Tá? E eu quero destacar essa notícia, a relação dessa notícia com 2 coisas. Uma é o Congresso dos Estados Unidos, outra é o Elon Musk. Tá? E aqui não é meme, aqui não é zoeira. Tá? Vamos lá, qual seria aí a notícia? Né? Começou pelo fato de que, na quarta-feira retrasada, dia 14 de fevereiro, o deputado do Partido Republicano dos Estados Unidos, Mike Turner, que é presidente do Comitê de Inteligência da Câmara, ele publicamente, tá, emitiu um alerta, publicamente eu digo, tipo, nas redes sociais, sobre uma séria ameaça à segurança nacional. De que os outros deputados estavam sendo brifados, de que o presidente Joe Biden estava sendo brifado. Todo mundo entrou em polvorosa, a imprensa dos Estados Unidos começou a especular do que se tratava e tal. E aí, rapidamente, veio a informação vazada, muitas aspas, né, de que a Rússia estaria pronta para colocar, ou estaria colocando, um dispositivo nuclear em órbita.
Depois, o John Kirby, porta-voz da Casa Branca, disse que esse dispositivo de matriz nuclear não seria um explosivo, tá? Não é uma ogiva no espaço, nem um míssil no espaço, mas um dispositivo anti-satélite, tá? Um dispositivo que é feito para interferir ou anular componentes eletrônicos satélites em órbita. O termo utilizado às vezes em inglês é literalmente fritar um satélite. E aí seria via um pulso eletromagnético, algo do tipo. Né? Nem eu e o Matias somos físicos, nem engenheiros bélicos, nem nada. Lembrando, né, pelo Tratado do Espaço Exterior de 1967, né, sob proposta justamente, né, dos Estados Unidos, da então União Soviética, né, no período da Guerra Fria, nós temos a proibição de armas de destruição em massa no espaço. Tá? Então, existe o questionamento da legalidade de você colocar um dispositivo nuclear no espaço. Aí entra. Primeiro, o que isso tem a ver com o Congresso? No programa passado, né, essa parte o Matias conseguiu salvar, a gente comentou que o Senado dos Estados Unidos aprovou o pacotão de ajuda militar, né, com dezenas de bilhões de dólares, para a Ucrânia, Israel e Taiwan. Porém, ele ainda vai para a Câmara agora, que é onde os republicanos têm uma situação bem mais confortável. E parte dos deputados republicanos não querem esse pacote, não querem esse pacote nessa magnitude e usam isso como barganha para a questão do migratório e tudo mais, lembrando que é ano eleitoral. Então você criar, ou você vende... Quando eu digo criar, vamos pensar, se essa arma russa for falsa. Tá? Se ela for verdadeira, jogaram no ventilador. De qualquer jeito, tornaram algo público, algo que normalmente seria sensível. Então você criar no público a ideia de que existe uma ameaça iminente à segurança dos Estados Unidos, aos interesses dos Estados Unidos, é uma maneira de você criar pressão pública e paranoia, em bom português, para o Congresso, para a Câmara, aprovar o pacotão militar. Falar, olha só, nós precisamos mandar dinheiro para a Ucrânia agora para deter a Rússia, porque a Rússia está colocando uma arma nuclear no espaço, está colocando um dispositivo nuclear no espaço. E não é a primeira vez que isso ocorreria. Para ficar num dos casos mais conhecidos, que hoje sabemos por conta do vazamento do Wikileaks, né, com o Julian Assange, em 2004, a Força Aérea dos Estados Unidos e a Força Aérea da Índia realizaram um exercício conjunto chamado COPE India 04. É o período em que estava no auge, tá, o debate sobre o orçamento para os novos caças F-22 dos Estados Unidos, tá, que é um projeto militar caríssimo. E nesse exercício militar, a Força Aérea dos Estados Unidos foi completamente derrotada. Tá? Foi coisa de 90% de vitórias para a Força Aérea Indiana, que usa caças de origem russa, principalmente, né? O Sukhoi 30 naquela ocasião. E aí essa surra foi usada como argumento para justificar a suposta necessidade de um novo caça. Olha só, nossa Força Aérea já não tem mais a primazia anterior. Precisamos de um novo e super caro caça. Hoje, sabemos que os militares dos Estados Unidos intencionalmente tiraram o pé naquele exercício militar para gerar essa surra e gerar essas manchetes alarmistas sobre um suposto declínio do poderio dos Estados Unidos. E no programa passado, né, o trecho que se perdeu, eu lembrei, né, para quem quiser achar que isso é teoria da conspiração, que eu estou inventando, que é coisa de esquerdista, né, é só ir lá ver o discurso de despedida do Dwight Eisenhower da presidência dos Estados Unidos. Dwight Eisenhower, que foi um presidente republicano, conservador, anticomunista, e que comandou as tropas aliadas ocidentais no desembarque do dia D, na Operação Overlord. E no seu discurso de despedida ele fala para os eleitores, para o cidadão comum, se preocupar com o uso da política, o uso do orçamento dos Estados Unidos pelo complexo industrial militar. Tá? Então essa é a primeira coisa. O vazamento dessa notícia ou a invenção dessa possível ameaça tem essa ligação. A segunda ligação está com Elon Musk. Por quê? A origem da internet, vamos lembrar, era a comunicação entre laboratórios dos Estados Unidos, laboratórios ligados ao Pentágono, inclusive.
A internet, as comunicações, as telecomunicações por satélite são essenciais hoje como infraestrutura, inclusive. O nosso ouvinte, muito provavelmente, que mora no Brasil, quando ele vai andar de carro, quando ele usa um aplicativo, um táxi, muito provavelmente usa algum aplicativo que usa o tal do GPS, né, o Global Positioning System. Um sistema de satélites que, pela internet, vai mandar para ele as suas coordenadas, o melhor caminho. Né? Se os Estados Unidos forem invadir um país, forem invadir o Brasil, vamos supor, a primeira coisa que os Estados Unidos vai fazer vai ser desligar o GPS para os usuários daquele país. Tá? E vai tentar, e às vezes vai conseguir, derrubar toda a internet, derrubar todas as telecomunicações. Lembrando que a internet depende de um sistema físico de conexão de cabos submarinos. Né? Por isso que as principais potências não dependem do GPS, eles têm os seus próprios sistemas. Né? O GPS é o mais conhecido no mundo e é o mais comercialmente usado, porém a Rússia tem o GLONASS. Os militares da Rússia não vão utilizar o GPS naquela situação. Né? A União Europeia tem o Galileu, a China tem o Beidou, a Índia está implementando o Navik, que ainda não concluiu, porque é uma questão de infraestrutura, de soberania. Quando a Rússia invadiu a Geórgia em 2008, a primeira coisa que a Rússia fez foi um apagão nas telecomunicações georgianas. Quando invadiu a Ucrânia em 2022, mesma coisa, fez um apagão nas telecomunicações ucranianas. Qual foi a diferença? Alguns dias depois, o governo dos Estados Unidos determinou que a empresa Starlink, do Elon Musk, fornecesse internet para o governo e para os militares ucranianos. E até agora os ucranianos usam Starlink para fazer as suas operações com drones, para fazer suas telecomunicações, para coordenar suas forças. Então, a internet ucraniana hoje depende de uma rede de satélites. Uma rede de satélites pequenos, tá? Não a rede, mas os satélites Starlink são bem pequenos. E você destruir um satélite é algo muito perigoso, é algo muito complicado. Você, desde a década de 1960, já começou a desenvolver mísseis antissatélites. Né? Os primeiros entraram em serviço na década de 1980. Só que se você destruir um satélite em órbita, com um míssil, por exemplo, você vai gerar uma nuvem de destroços que vai afetar o funcionamento de vários outros satélites, inclusive os seus. Tá? Então o que acontece? A partir de fevereiro de 2022, você tem um novo desafio estratégico nas comunicações. Eu não estou dizendo que a Rússia está desenvolvendo um negócio para destruir o satélite do Elon Musk, especificamente. O que eu estou dizendo é que o desenvolvimento da rede Starlink cria um novo cenário, um novo desafio, que é: eu preciso interromper esses satélites, esses mini satélites, sem destruí-los fisicamente. E aí algum físico, sei lá quem, falou: e se a gente botar um dispositivo nuclear em órbita que vai conseguir fritar esses satélites? Aí, sei lá, você vai conseguir fritar os que operam só numa determinada frequência? Não sei. Tá? E quem souber, muito provavelmente tá trancado num laboratório nos Estados Unidos, na Rússia, enfim, tá lá fazendo uma pesquisa super secreta. Tá? O fato é uma novidade no cenário militar, né, global, e vai abrir pode abrir, melhor dizendo, uma nova corrida armamentista, agora em órbita. Né? Lembrando que o Tratado de 67 do Espaço Exterior foi assinado menos de 5 anos depois da crise dos mísseis de Cuba, tá? Quando o mundo tinha medo de uma guerra nuclear. Hoje o cenário é bem diferente. Então, são esses comentários que eu queria, né, trazer sobre esse assunto. Aí, meu caro Matias, vamos para notícias, vamos girar pelos países do G20. Né? Começando pela Europa, a gente vai passar por Turquia, Índia e Japão. Tá? Começando pela própria Rússia. Nessa semana, cerca de 400 pessoas foram presas ao fazerem homenagens ao Navalny em monumentos tanto em São Petersburgo quanto em Moscou. A mãe do Navalny, depois de ter que fazer um pedido público
pôde ver o corpo do filho, porém ela disse que as autoridades russas estariam chantageando ela para a liberação dos restos mortais, desde que não fosse feito um velório público. O Joe Biden se encontrou com a viúva do Navalny e afirmou que vai anunciar novas sanções contra a Rússia como consequência. Tá? E o laudo oficial, certificado de óbito, disse que o Navalny teria falecido de causas naturais. Né? Mas enfim. Também em relação à Rússia, o governo russo deu de presente para o governo da Coreia do Norte uma limusine blindada. Por quê? Segundo o Putin, quando ele se encontrou com Kim Jong-un recentemente, o Kim teria gostado muito da limusine Aurus Senat, tá? Que é o modelo utilizado, né, pelo Putin. Como eu disse, é um modelo blindado, inclusive, né? Lembrando de todo tipo de blindagem, deve ter telecomunicações e blá. Enfim. E por conta desse gosto, o governo russo então deu uma de presente para a Coreia do Norte, né, aí como aproximação, né, como parte aí das boas relações entre os dois países. Da Rússia vamos para a Hungria, já que essa semana o primeiro-ministro da Hungria, o Viktor Orbán, né, o fascista autoritário, se encontrou com o ministro da Segurança Pública da China, o Wang Xiaohong, em Budapeste, tá? E afirmaram que os dois países estão prontos para aprofundar a cooperação em áreas como contra-terrorismo, crimes transnacionais e operações de forças da lei. Tá? E, obviamente, isso foi visto com muito alarmismo, né? Com muito alarme dentro da União Europeia e da OTAN. Da Hungria passamos pela Grécia, já que também tivemos um protesto de agricultores. Tá? Cerca de 130 tratores foram colocados na frente do parlamento grego em Atenas. O governo grego disse que não tem mais fundos para garantir subsídios, porém, todavia, entretanto, mas hoje, quinta-feira, dia 22, a Comissão Europeia propôs um debate, né, de que flexibilize as exigências ambientais e fiscalizações para agradar os agricultores de toda a União Europeia. Tá? É uma proposta, é um projeto, e isso vai ser debatido pelos ministros da Agricultura da própria União Europeia na próxima segunda-feira, dia 26. Da Grécia a gente cruza o Adriático e vamos até a Itália, já que em Roma foi presa uma gangue, tá? Responsável por roubos a banco e postos de correio. A gangue é formada por 6 pessoas. A mais nova delas tem 66 anos de idade. O chefe da gangue tem 70 anos de idade, chamado Ítalo De Vite. Tá? São oldies. Eles teriam roubado 200 mil euros de postos do correio. Certeza que um deles chegava lá se fazendo de um velhinho desentendido. Ai, meu filho, me ajuda aqui a achar o CEP. Não sei. Cara, e isso é um filme italiano, sabe? Você assistiu o Quinteto Irreverente? Não, esse clássico dos anos 70, 80? É tipo isso. Então, uma notícia muito italiana. A gangue dos velhinhos. Aí vamos passar pela França, meu caro Matias, com 2 notícias. Uma delas é que hoje os trabalhadores da Torre Eiffel estão em greve. Vocês pretendem ir a Paris em breve, talvez não consigam visitar a Torre Eiffel. E eles, hoje, repito, emitiram um comunicado, né, dizendo que o seu movimento não é por salários, mas contra a gestão financeira do monumento, afirmando que a própria Torre Eiffel está sob risco, tá, devido à gestão da prefeitura parisiense. E um cartaz ali, mostrava um cartoon da prefeita Anne Hidalgo, né, do Partido Socialista, ordenhando
uma vaca Torre Eiffel, tá? Lembrando que em julho teremos Jogos Olímpicos e é recesso escolar na França. Tá? Então muitas pessoas, muitas crianças estavam esperando ali visitar a Torre Eiffel. Eles falam que a última vez que a Torre Eiffel foi pintada foi 14 anos atrás, tá? Sendo que o recomendado é que seja a cada 7 anos, pois isso acaba favorecendo a ferrugem no monumento, tá? E também afirmam que a manutenção estaria com atrasos, embora a Torre Eiffel continue gerando, né, ingressos, gerando dinheiro e tudo mais. Tá? Segundo os grevistas, tá, a cada semana, só de ingressos, são mais de 1 milhão de euros que a Torre Eiffel gera. Tá? Por semana, só em ingressos. Isso diretamente, né? Pois é. Né? Fora ali o merchan, o cara que deve, vou comer ali no souvenir, na verdade, né? Souvenir, o cara que vai comer ali no restaurante próximo e tal. E a outra notícia é um fio da nossa queridíssima Fran Becher, que agora é doutora, tá, pela Universidade de Paris, né? Doutora em História, ela cuja tese aborda a memória das crianças francesas, né, que foram colocadas, né, em campos de detenção durante a Segunda Guerra Mundial. E ela fez um fio, né, cobrindo e explicando em detalhes. Recomendo que vocês sigam a nossa Fran Becher, tá? @Fran_Becher, tá? BECHER. E ela fez um fio sobre a imortalização no Panteão de 2 armênios comunistas que foram da resistência francesa, né? A Missak e Méliné Manouchian. Inclusive, né, ela comenta a capa do jornal Libération, fala que finalmente a França reconhece os estrangeiros, né, que ela comenta que é provavelmente uma alfinetada na lei anti-imigração. Ela comenta do papel deles na resistência. Tivemos a cerimônia no Panteão, com o traslado dos restos mortais, a presença do coro militar cantando o canto dos partisanos, né? E ela destacou o discurso do Macron, que disse que... Macron, ex-banqueiro, hein, gente? O ideal comunista, a justiça, a dignidade e humanidade são sonhos franceses e sonhos universais. Né? A Marine Le Pen, logo depois, né, tuitou dizendo que os ideais da Revolução Francesa não tem nada a ver com 100 milhões de mortos pelo comunismo, e ela que esteve presente na cerimônia, embora o próprio governo Macron e familiares, né, dos 2 militantes armênios que foram imortalizados tenham pedido para ela não ir. Enfim, isso é um resumo do fio da Fran, tá, gente? Então, confiram lá e, repito, tem as imagens da cerimônia muito bonita. Cruzamos os Pirineus, já que no último dia 18 de fevereiro tivemos eleições regionais da Galícia, 75 assentos do Parlamento Regional, 38 são necessários para a maioria, e o Partido Popular Conservador ficou com 40. Lembrando que o líder nacional do Partido Popular, né, o Feijó, é galego, né, de origem galega. Então, os conservadores vão governar a Galícia com maioria, tá? Não vão precisar nem de coalizão. Mas detalhe, né, que houve uma participação bem maior do que nas últimas eleições autonômicas, de 18% a mais, né? Foi 67,30% no total, e que o Bloco Nacionalista Galego acabou tendo uma maior participação, né? Inclusive teve 50% a mais dos votos do que nas eleições anteriores, conquistando mais 6 cadeiras, indo para 25, sendo a principal força de oposição, né? Enquanto isso, o Partido dos Socialistas da Galícia, que é vamos dizer, a seção local do PSOE,
perdeu 5 cadeiras, indo para 9, e por fim, né, a Democracia Ourensana, que daí é um partido local, né, provincial, justamente da província de Ourense, conquistou 1 cadeira no parlamento local, né? E só um detalhe curioso, Felipe, né, que ano passado foi o centenário do Celta de Vigo, né? O único representante galego atualmente na primeira divisão espanhola, mas que está justamente brigando contra o rebaixamento, e tem crescido, né, aquela retórica, muito por conta também das arbitragens, né, do centralismo castelhano, da Galícia formar parte de Portugal, né? Inclusive tem uma matéria da TV Renascença de Portugal tratando sobre isso, né? O Celta de Vigo jogar o Portuguesão, é isso? Isso. Não só o Celta de Vigo, mas os demais clubes galegos também. Sendo que nesse irredentismo galaico português incluiria as Astúrias também. E um abraço para nossa querida Cecília Farias, né, que não sei, não vou dizer aqui que ela é fluente, né, não sei, mas sei que ela estuda ou estudou galego, se interessa pelo galego. Lembrando que o galego é o português miguxo. Pô, me diz que tirou aqui derrubou do cavalo. Do português miguxo, a gente vai pro Reino Unido com uma notícia de que né, foi revelado agora que o governo britânico vetou vistos para diversos militares afegãos, incluindo comandos de elite afegãos que lutaram junto com as tropas britânicas contra o Talibã e negaram a permissão para que esses homens afegãos pudessem ir, né, se assentar no Reino Unido. E essa decisão ela é condenável por vários motivos. O primeiro deles é o óbvio, né, que assim, quando eles estavam ali trocando tiro e podiam morrer em cooperação com os britânicos, eles serviam, né? Para depois ir morar no Reino Unido, aí já é vandalismo. E segundo, você tem um cara, né? Você pega, né, o Reino Unido, um país da OTAN, um país com tradição militar, treina o cara, arma o cara e depois vira as costas para ele. O que você acha que vai acontecer? Esse cara vai lutar na Ucrânia, esse cara vai lutar na Síria, esse cara vai lutar na Líbia, ele vai virar mercenário. Possivelmente vai virar mercenário, né? Especialmente se ele não tiver família ou se ele correr risco de ser perseguido pelo Talibã. E aí você vai ter um cara com treinamento de forças especiais fornecido pelos britânicos no mercado. Tá? Então, assim, é de uma imbecilidade gigantesca, né? Outra notícia é que essa semana começou o julgamento do último recurso, tá? Sobre a extradição ou não do Julian Assange do Reino Unido para os Estados Unidos. Tá? A sentença ainda deve demorar algumas semanas na decisão. Essa semana, pela segunda vez, o Reino Unido falhou em um teste de míssil balístico nuclear. Tá? Um submarino da Marinha Real Britânica, o HMS Vanguard, ia fazer o teste do lançamento de um míssil Trident e o teste falhou. Tá? O motor do míssil falhou e o míssil caiu no mar. Tá? O míssil, tipo, plup. Gostou da sonografia? Então, e assim, lembrando, o Reino Unido cada vez mais depende na sua capacidade estratégica de defesa dos Estados Unidos. Tá? O Reino Unido não tem mísseis balísticos continentais, o Reino Unido não tem uma capacidade de aviação de longo alcance mais. O único porta-aviões do Reino Unido, né, o Queen Elizabeth, ele parece que teve algum problema de desenho, tá? Porque toda hora ele precisa fazer algum refit. Né? Então ele provavelmente teve algum problema de desenho que não vão admitir. Então a situação de segurança estratégica do Reino Unido é bem complicada. E finalmente, a imprensa britânica denunciou
que essa semana tivemos um encontro entre o Foreign Office do Reino Unido e lideranças empresariais, com o governo britânico vendendo, né, fazendo pitch para que essas empresas britânicas invistam nas grandes oportunidades econômicas da região de Nagorno-Karabakh, né, agora reincorporada pelo Azerbaijão depois da expulsão, né, da limpeza étnica de mais de 100 mil armênios da região. E por conta disso, né, isso foi criticado, até porque oficialmente o governo britânico condenou o uso da força pelo Azerbaijão em Nagorno-Karabakh. Tá? Então oficialmente condenou, mas por trás dos panos, né, dinheiro para variar. Vamos então para a Turquia, meu caro Matias. 3 notícias. A primeira delas é que a Somália assinou um acordo de cooperação marítima com a Turquia, autorizando o governo turco a patrulhar a zona marítima exclusiva somali, né, as águas territoriais somalis, melhor dizendo, lembrando que águas territoriais e zona econômica exclusiva não são a mesma coisa, e também para a compra de navios de patrulha produzidos na Turquia. Tá? Isso muito provavelmente é mais uma pecinha, né, na disputa atual entre Somália e Etiópia. A outra notícia é que o governo turco, a gente vai falar mais de Turquia no próximo bloco também, tá? São notícias turcas sem ligação com Palestina. As autoridades turcas anunciaram que prenderam 6 pessoas acusadas de espionarem para a China. E alguns ouvintes podem falar, pô, Felipe, será que isso aí não é paranoia, alguma coisa assim? O que tem a ver? Vamos lembrar, a Turquia é, internacionalmente falando, um dos principais apoiadores do movimento do Turquestão, que é a província de Xinjiang, da China, onde vivem os uigures. E os uigures são um povo túrquico. Então, em nome do panturquismo, a Turquia é um dos principais apoiadores internacionais dos uigures. Então, não é de se estranhar que você tenha profissionais de inteligência chinesa agindo na Turquia. E a outra notícia, a gente vai pegar aqui um fio dos nossos amigos do Copa Além da Copa. O grupo City, né, do futebol, que controla o Manchester City, o Bahia, o Montevideo City, o New York City, tem um time na Austrália também. Tem participação no Bolívar também. É o Melbourne City na Austrália, o Mumbai City na Índia. Isso, e o Girona na Espanha. Isso, e tirando o Girona e o Bahia, todo mundo joga de pijamas o bebê. Né? Se bem que o Bahia já adotou a terceira camisa. Isso, né? Como terceira camisa, né? Daqui a pouco querem meter essa também. Que nem o Newcastle, que é propriedade saudita, também tem uma camisa verde. Né? O clube que é alvinegro. O Grupo City anunciou um acordo de cooperação, né, com o Istanbul Başakşehir, que é um clube de futebol de Istambul muito ligado ao Erdogan, ao Erdogan, né? Inclusive, ele foi o 3º presidente do clube desde a sua fundação em 1990, né? Ele assumiu de 1994 a 2000. Exatamente. O clube é de propriedade de um aliado, digamos assim, do Erdogan, para não dizer de um laranja do Erdogan. E por que a gente está falando dessa notícia? Porque o Grupo City é do Fundo de Investimento Soberano dos Emirados Árabes Unidos. Então, eles investirem na Turquia pode ser um sinal de aproximação, de reaproximação, melhor dizendo, entre Turquia e Emirados Árabes. Né? Um dos fatores de afastamento entre os dois países é a Irmandade Muçulmana. Né? A Turquia é, junto com o Catar, os principais apoiadores da Irmandade Muçulmana no cenário internacional. A gente vai falar mais disso no próximo bloco, inclusive. Então pode ser um sinal de um início, né, de uma retomada de aproximação. Tá? O fio do pessoal do Copa Além da Copa tem mais informações sobre o clube, tem outras informações também para quem quiser ver, mas principalmente é isso. Na Índia, meu caro Matia, nacionalistas hindus entraram na justiça contra o fato de que um zoológico na região de Bengala é surreal, tá? É surreal que os fascistas hindus, a visão dos fascistas hindus de mundo e de história, né? Um zoológico na região de Bengala colocou no mesmo habitat, no mesmo ambiente, uma leoa chamada Sita
e um leão chamado Akbar. E qual é o problema deles? Sita é o nome de uma deusa hindu. E Akbar foi um dos imperadores mugais, né? Ou seja, um dos imperadores muçulmanos da Índia. Então esse grupo, tá, que é um dos principais grupos nacionalistas hindus, está dizendo que Sita não pode se sentar com o imperador Akbar. Tá? Que isso seria blasfêmia e um ataque contra as crenças de todos os hindus. Então, assim, é surreal, cara. É surreal. E tem um detalhe. Lembrando que Akbar vem do árabe de maior, né? Isso. Tem a saudação Allahu Akbar. Né? Isso, e é um nome relativamente comum. Né? E tem um outro detalhe. O leão, anteriormente, segundo os acusadores, mudaram o nome do leão para o nome, né, de um imperador mughal, devido ao fato de que em Bengala Ocidental, né, lembrando, é um estado perto de Bangladesh, né, é controlado por um partido da oposição que tem população muçulmana. Tá? Então, assim, que o leão teria inclusive um nome hindu anterior, e aí mudaram o nome do leão. Tá? Então, assim, é surreal. E, finalmente, 3 notícias japonesas, meu caro Matias. A primeira delas é que a empresa japonesa Linoset quer lançar ao espaço o primeiro satélite feito de madeira, afirmando que é algo mais amigável ao meio ambiente, não geraria tantos destroços no espaço, tá? E especificamente seria de madeira de magnólia, tá? Que eles descobriram que seria uma madeira resistente a rachaduras no espaço. Então achei muito interessante. E eles falaram que quando esse satélite cair na atmosfera, né, falaram assim, todos os satélites, quando caem na atmosfera, né, jogam metais e alumínio na atmosfera. Né, eles queimam. No caso da madeira, não, isso não aconteceria. Então é uma iniciativa muito interessante, muito boa, espero que dê certo. Né? Outra notícia que está relacionada ao programa espacial japonês, o Japão conseguiu agora com sucesso, né, lançar um foguete H3, né, lembrando que no ano passado o lançamento falhou e o foguete se autodestruiu. E finalmente as autoridades federais dos Estados Unidos estão acusando um chefe da máfia japonesa, acusando formalmente, tá? Ele será indiciado, né, o Takeshi Ebisawa, de tráfico de material nuclear, tá? Ele teria traficado material nuclear do Japão para Mianmar e Tailândia e que de lá esses materiais possivelmente iriam para o Irã. Ele também é acusado de tráfico internacional de armas. Inclusive a foto do release é o cara com um lança-foguetes, tá? Se você preferir, o popular bazuca, né? E é o cara ali com sobretudo de couro e uma bazuca.